sabe? Eu não tô dando certo aqui porque o pessoal não me entende. O principal desafio foi a comunicação, porque ele sempre me falava, não, software tu aprende, a gente ensina. Só que eu não conseguia expressar isso, sabe? Eu fui aprender isso depois empreendendo. Porque daí eu tive que contratar pessoas. Nossa, o maior desafio é a comunicação, sabe? É a chave a comunicação, né? Fala galera, tudo bem? Hoje estou com o Gustavo da Estúdio Du, né? É assim que você fala, Estúdio Du? Do estúdio. Du Estúdio. Du Estúdio. Cara, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço pelo convite. Cara, muito massa. A gente se conheceu aqui, agora, assim, sempre acontece recomendações e tal. E eu achei muito legal essa ideia de a gente conversar, sabe? Porque, enfim, o canal, esse podcast, ele tem o propósito é conversar com todo mundo. Então, ontem gravei com o pessoal da 4AM, que são 4 amigos que estão começando lá, sabe? Você já tem um estúdio mais médio, assim, né? E já, enfim. Então, agradeço o seu tempo, né? Obrigado. E conta pra gente, assim, você é arquiteto, né? Você estava me contando. Sou arquiteto, eu me formei em 2019, junto com a Marina, que é minha sócia, né? E o do estúdio, a sementinha dele foi plantada, eu acho que muito tempo atrás, assim, né? Sim. Eu com 14 anos, eu comecei a trabalhar com fotografia com a minha tia, então dos meus 14 até os meus 18 eu trabalhei editando fotos de casamento, fotos de estúdio, no artístico. Sério? Sabe? Coisas assim, muito voltadas para fotografia. E eu gostava muito de desenhar, então me incentivaram a fazer arquitetura. Hoje, né, pulando já mais pra frente, assim, pra encurtar um pouco a história. Pode contar tudo. Posso contar tudo. 7 horas aqui tá Tá. hora. Tô brincando. Daí eu comecei a fazer arquitetura e aí, por conta de desenho, né? E aí eu deixei esse lado da fotografia um pouco de lado. Sim. Deixei lá numa gavetinha na minha cabeça, mas na arquitetura sempre utilizei esses artifícios, sabe, da parte gráfica. Então, quando eu entrei na arquitetura, eu era muito bom montando pranchas, diagramando, como se fossem álbuns de fotos, mas com material de arquitetura, sabe? Então, sempre foi muito útil. Trabalhando com arquitetura ali, eu sempre fui direcionado daí por professores, assim, pro lado mais do 3D. Mas que a gente estava conversando antes ali, o 3D para mim era mais como uma consequência do projeto e não uma ferramenta de projeto. Então, eu usava o 3D, tipo assim, fazia plantas, cortes. E daí, quando sobrava um tempo lá, fazia um 3Dzinho pra mostrar. Muito feio, muito tosco. E aí, beleza. Era isso que eu sabia fazer quando eu entrei no curso. Então, eu não sabia mexer em CAD, não sabia mexer em nada, nenhum software. Daí, sabia mexer em Photoshop. Então, minha main tool foi Photoshop lá com 14 anos de idade. Desenvolvi por 5 anos, no Photoshop 2007 até o CC, sei lá. E daí, fiz o curso de arquitetura. Estagiei e aí desde os estágios que eu trabalhei, daí comecei a ser direcionado em 3D, tipo, monta 3D pra gente aí. Daí não sabia renderizar, fazia 3D. Daí depois aprendi a fazer 3D com render. E aí num dos estágios que eu trabalhei, aprendi a mexer no Max, inclusive com o Antônio, que é PO da Elephant. Sério, Antônio? Falei com ele. Antônio. Falei com ele lá na D2 que tipo, o curso que eu fiz de Max foi com o meu chefe na época lá, que eu trabalhei lá em Lajeado. E ele aprendeu com o Antônio e me ensinou o que ele aprendeu com o Antônio. Então, o que eu sei de Max até hoje, tipo assim, veio da base dele, assim, basicão, assim. Não sou bom em modelagem, não sou bom em modelagem de bloco e arquitetura, eu sou bom em luz e câmeras, basicamente, é o que eu mais gosto de fazer. Cara, que legal. Da hora, né? E aí, eu trabalhei lá em Lajeado nos escritórios. Aprendi a mexer em BIM, daí comecei a fazer curso online e tal, acho que pulei um pouco a história, mas antes disso eu comecei a trabalhar, quando eu aprendi a fazer render com Max, comecei a atender colegas na arquitetura, né? Então eu fazia primeiro diagramação de pranchas, vendia isso como uma renda extra, e depois eu fui entrando pro 3D, daí aprendi a mexer no Max, daí faz o 3D pra mim, TCC, essas coisas. Isso você na faculdade Na ainda. faculdade. Então é aí que eu falo, a semente do estúdio ela foi plantada já ali, sabe? Lá quando eu trouxe essa experiência de fotografia, com as coisas que eu aprendi a mexer e eu sou muito tipo, vamos fazer, vou lá e faço, sabe? Mais proativo assim, tem essa veia empreendedora. Quando eu paro pra fazer, só um parênteses assim, um lapso
muito antigo na minha vida, assim. Eu lembro quando eu era pequeno, eu fazia miçanga, pulseirinha de miçanga e vendia na rua, no bairro lá. Caramba, Então, tipo, cara. tinha essa veia, talvez, de empreender desde cedo e eu fui deixando ela meio que de lado, assim. Não tinha noção de que era um negócio que eu fazia naturalmente, assim. Aí tá, comecei a fazer esses trampos, assim, pra ter uma renda extra, né? Porque eu estagiava, o estágio geralmente não paga muito bem, e aí, mas foi legal de fazer e é um negócio que eu gostava de fazer quando eu trabalhei com fotos, que era edição, então diagramar álbum, sabe? Ter um senso estético, assim, botar a foto aqui, o textinho ali, tarará. Essa questão da diagramação e fotografia era quando você era quase criança? Eu era uma criança, né? Tipo assim, tinha 14 anos de idade, daí, claro, não entendia muito o que eu estava fazendo, né? Mas depois, quando eu completei 18 anos, eu já tinha mais uma experiência, mais uma rodagem, assim, pra tipo, não, eu sei o que eu tô fazendo, tenho um senso estético, consegui criar um bom gosto, assim, trabalhando com isso, né? E principalmente com cores, tipo, quando eu trabalhava com foto, eu imprimia as fotos, né? Então, até engraçado que a minha tia botava muita pressão assim, se vier com a cor errada, eu vou descontar do teu salário, né? Então, eu ficava numa salinha preta lá, menor, bem pequenininha assim, editando, e aí sempre vinha a cor errada, tipo, ou muito magenta, ou muito amarela, ou muito ciana. Você fala na impressão? Na impressão da foto. Mandava a foto pro estúdio, voltava a foto completamente cagada, assim, né? Então, daí minha tia, como é que eu vou entregar a foto com a pele rosa ou com a pele amarela, né? Era fotografia de pessoa? De pessoas, isso aí. Casamentos, fotos de 15 anos, book, 3x4, tudo que tu imagina de foto, assim, editei. Então, desde a edição de tirar alguma coisa, corrigir pele, corrigir cor, mas o que mais, assim, eu levo até hoje, assim, tipo, é a questão das cores, né? Então, às vezes, hoje no estúdio, vou misturar a história, tá? Não, é isso aí. Quando eu tô no estúdio hoje, assim, tipo, aconteceu agora recentemente, antes da nossa viagem lá, o pessoal, tipo, tá legal isso aqui? Eu falei, tá meio rosa, assim, tá meio magenta, né? E aí ninguém enxergava o magenta. Eu falei, não, mas tá magenta ali, dá pra ver que tá magenta. Daí eu, não, mas eu não tô vendo magenta e tal. Aí o outro veio lá, mas eu também não tô vendo. Daí, eu acho que eu comecei a ver o magenta que você tá falando. E aí eu comecei a perceber como que eu posso talvez passar isso adiante, né? Mas tipo, por que eu enxergo essas cores, assim? De tipo, por que eu sei que tá mais magenta ou não? Pra mim, né? Porque quando eu trabalhava com foto, eu tive que imprimir as fotos e as fotos vinham erradas. Eu tinha essa pressão de que ia ser descontado do meu salário. No final não era descontado, era só, tipo, a pressão. Pra eu ter a responsabilidade de que, tipo assim, tô torrando dinheiro imprimindo as fotos erradas. Então eu tenho que prestar mais atenção na hora de corrigir as cores, né? E daí aí fica esse senso de... Fica esse senso de, tipo assim... Não tá certo. Tipo... Exato. De que tá pesando mais para um lado do que para o outro. E daí eu corrigia monitor, então pegava a foto para corrigir o monitor, então ficava assim, o rosa tá batendo exatamente, sabe? Hoje tem os aparelhinhos que tu coloca, né? E ele corrige automático. E aí é uma coisa que eu levo até hoje comigo nisso daí, né? E aí voltando para a história do estúdio, ela foi plantada lá na faculdade, assim, mas ela veio trazendo essa bagagem de algumas coisas que eu já fazia, tipo foto. O 3D dali, a arquitetura daqui, fui trazendo isso e unificando numa coisa que, como eu falei, tipo, para empreender, tava dentro de mim já, eu só não confiava nesse tato, assim, né? E, vou fazer para ter essa renda extra. Passou a faculdade, no final da faculdade aprendi a mexer com BIM lá, que era a tecnologia de arquitetura para fazer tudo integrado, eu deveria ter aprendido isso no início, sabe? Porque, fazia tudo muito manualmente. E daí eu fui experimentando coisas assim, né? E a Nina sempre estava comigo ali, dando apoio e tal. Às vezes ela participava, às vezes não. E aí, pouco antes de eu me formar, a minha irmã, que mora fora também, ela me incentivou, por que tu não abre então um estúdio, alguma coisa assim, e formaliza isso, né? Porque tu já estava fazendo uma quantidade legal de eu fazia 3D. Isso, não era, tipo, não consegui me manter disso, mas, tipo, começou a ocupar um tempo legal do significativo. Isso. E aí, por que tu não faz isso? Então, tenho medo, né? Como é que eu vou viver sem salário, aquela coisa toda. E aí, como eu aprendi a mexer em BIM, abriu vaga aqui, né, que a gente está gravando, que é na Arquitetura Nacional. Inclusive, vamos agradecer o pessoal daqui. Agradecer a Arquitetura Nacional, a Ellen, o Duda, a Paula e toda a equipe por terem cedido o espaço para a gente gravar. Muito obrigado. Muito bonito, por sinal. E aí, eu abriu a vaga aqui para arquiteto júnior e eu montei um portfólio lá, bonitinho e tal, do que eu sabia fazer e mandei.
Tu que tinha acabado a arquitetura. Eu tava pra acabar o curso, sim, né? Tá. Daí eu pensei, vou me lançar pra Porto Alegre, preciso sair lá de Lajeado e tal. Aprendi a mexer numa ferramenta que começou a me abrir portas, porque aqui era um pré-requisito e tal. Aqui, e eu na época eu aprendi a mexer porque eu, vou trabalhar com o Big. E aí no Big tinha lá ArchiCAD. Só que tipo, tinha o ArchiCAD e uma lista de 500 softwares lá, né? Eu aprendi a mexer num deles. Mas tava mirando lá no Big. Tava mirando no ArchiCAD, mirando lá no Big. E daí mandei o portfólio aqui, vim fazer uma entrevista aqui que foi horrível, porque eu tava... Por quê? Eu não conseguia falar de tão nervoso que eu tava, assim, porque tipo, pra mim... a arquitetura nacional em si era tipo... a história mais legal que tinha pra trabalhar em arquitetura, assim, por causa que eu me identificava com os projetos e tal. Mas eu vim fazer uma entrevista horrorosa, assim, tipo, nossa, eu tremia, não conseguia falar. E foi aqui nesse lugar? Foi na sala de reuniões ali, mas aqui nessa sede. E foi, tipo assim, um desastre a entrevista. Tipo assim, eu não me contrataria pela entrevista que eu fiz, sabe? E eles te contrataram? Não, daí não deu certo, passou... não lembro quanto tempo passou, assim, passou uns meses, eles mandaram um e-mail, agora abriu uma vaga de novo, a gente gostou de ti e tal, não quer vir trabalhar aí com a gente? Daí eu vim. Sim. Daí, tipo, apesar da entrevista ter sido uma bosta, daí deu certo, eu vim depois trabalhar aqui. Caramba, e aí, só que daí nessa época, tipo, como não deu certo a entrevista, eu comecei, vou focar então no do estúdio. Sim. Só que antes do estúdio eu tava lá nessas de... não sei o que eu vou fazer exatamente, não queria ficar enlajado, mas como deu errado aqui, putz, quando é que eu vou agora? Daí a minha irmã me incentivou a montar o estúdio, e aí a gente foi para um boteco aqui em Porto Alegre, lá vamos tentar criar um nome e tal. Isso era quem? Era você e... Eu, a minha irmã, daí o estúdio por enquanto era só eu, né? Eu com essa ideia, porque eu atendia com o meu nome as pessoas, assim, fala lá com o Gustavo, que o Gustavo é bom fazendo prancha, o Gustavo é bom no Photoshop, vendia até pós-produção, sabe? Tipo, as pessoas me entregavam os renders e eu fazia só a pós. Você olha hoje aquelas imagens, assim, tipo, é bem feio, mas tipo, começo. Mas ia fazendo, tipo assim, ia fazendo, sabe? Tem que fazer, vou lá e faço. Sim. Participei do diretório acadêmico fazendo essas coisas, vamos fazer uma festa, vou lá e organizava. No colégio eu fui do Grêmio Estudantil, tipo, porque, tem isso aí pra fazer, vamos lá fazer. A gente tava falando antes, assim, tem uns amigos, assim, vamos fazer, vou lá, pilho e faço, ajudo a fazer, sabe? Não importa se é só pra mim ou se é pros outros, a motivação é estar ali envolvido aprendendo na comunidade, aprendendo uma coisa nova, fazendo alguma coisa e tal. Nessa ideia de fazer, então, que daí veio o nome do estúdio, tipo, Dudu, né? Faz sentido. E aí lá com a minha irmã, a gente tava nesse bar, a minha irmã e meu ex-cunhado, assim, o nome, daí eu sempre tinha essa ideia de fazer uma coisa colaborativa, porque eu não queria levar o meu nome, tipo, Gustavo Gergen Imagens, e também não queria ser uma coisa, tipo assim, sozinho, sabe? Tipo, gostava da ideia de ter uma equipe, de ser uma coisa que fosse maior do que eu, que a gente construísse uma coisa que não fosse, tipo, só o meu sonho, sabe? Sim. Que fosse o resultado de um trabalho coletivo. Daí tinha umas ideias, Collab Studio, Co-Studio, não sei o que, todos tinham o nome. Daí a gente começou nessa pira, mas sempre foi de fazer as coisas, né? Daí veio a ideia da Nike lá, Just Do It, né? Sim. Aí eu falei, mas isso aí já dá Nike. Daí tirou o Just e o It, ficou o Do Studio. E aí veio o nome do estúdio dessa ideia, assim, nessa pira de tipo, de proatividade, basicamente, sabe? De, somos pessoas que o que aparece a gente vai lá e faz. Porque no início, então, do estúdio fazia prancha, fazia tutorial no Instagram de 3D, com a ideia de compartilhar o que eu estava aprendendo em outros lugares. Tipo, sabe a criança quando vê a coisa a primeira vez fica encantada, assim? Então, quando eu vim trabalhar aqui em 2019, eu fiquei encantado, assim, tipo, com uma coisa que eu nunca tinha visto, que era um escritório com 15 arquitetos trabalhando juntos. Até então eu trabalhava, era 2 arquitetos e 15 estagiários. E não tinha essa visão de colaboração, então me abriu a mente, os olhos para uma coisa assim fantástica, sabe? Então, tipo, nossa, eu tenho que conseguir trazer isso para pessoas que talvez não vão ter esse acesso que eu tô tendo, né? Daí fazia os tutoriais de ArchiCAD, de SketchUp, de V-Ray, ia jogando isso no Insta lá do estúdio. E aí ia fazendo TCC aqui, ali, imagenzinha para isso, aquilo. Quando eu vim trabalhar aqui, eu tava falando antes que daí me abriu os olhos pro 3D no sentido de que o pessoal usava aqui o 3D como uma ferramenta de projeto, não como uma consequência para mostrar para o cliente. Não, vamos usar o 3D para projetar, né? E o ArchiCAD e tal era muito útil para isso. Então,
que eu gostava muito nos projetos aqui é que tinha um refino estético que eu não tinha acesso antes nos projetos, assim, de tipo, os volumes bem definidos, as coisas mimetizadas, as cores, sabe? Então, caí aqui no escritório e, nossa, sensacional, assim. Então, tipo, fiquei meio que de espectador dessa coisa toda acontecendo, assim, gente muito talentosa trabalhando junto. E você trouxe essa veia de visualizar? Porque suponho que aqui seria, assim, uma galera no ponto de vista de arquiteto mesmo, né? E você tinha essa experiência com o 3D, fotografia e tal. Você acha que você agregou nesse... Eu acho que eu não consegui agregar como eu poderia, sabe, no escritório. Tipo, eu entrei, assim, muito nervoso na entrevista e, sim, sabe, tipo, vou comparar com música, que é uma coisa que eu gosto muito. É como se eu tivesse, pra mim, na época, trabalhando com o Anthony Kiedis, do Red Hot Chili Peppers, entendeu? Tipo, como assim? Como assim eu tô aqui, entendeu? Então, acho que esse encantamento meio que me assustou um pouco, que eu não soube lidar emocionalmente com isso na época, sabe? E aí, vim trabalhar aqui com gente muito talentosa, assim, que eu converso alguns até hoje. E aí fui vendo, tipo assim, nossa, o que eu sei, talvez, como é que eu posso encaixar isso aqui, né? Daí na época eu pensei, até falei pra ele na baixa, que em 6 meses eu queria ser coordenador, né? Botei a meta lá em cima. Só que daí as coisas foram acontecendo e eu não consegui me encaixar, assim, no espaço, sabe? E aí, hoje eu enxergo, tipo assim, que eu não conseguia nem me comunicar direito, sabe? Eu não conseguia pedir ajuda, tentava resolver as coisas sozinho, fui muito autodidata, sou muito autodidata, mas trabalhando com equipe não precisa resolver tudo sozinho, pode pedir ajuda e a pessoa vem e te ajuda, sabe? Sim. E eu não entendia isso na época, achava que eu tinha que, me passou a tarefa, eu tenho que rodar o mundo para resolver e não importa o que aconteça, sabe? É um senso de você não quer atrapalhar, você não quer ser aquela pessoa que está sempre chamando alguém, me ajuda aqui, sabe? É isso aí, o senso de que eu tô atrapalhando. Então eu tentava resolver sozinho e eles me falavam, tem que conversar, tem que pedir ajuda, sabe? Só que pra mim eu não tinha isso claro. Sim. Isso hoje eu vejo que me prejudicou, assim, por uma questão mais minha, não era nem tipo, que eles não abriram espaço e tal, eles abriram as portas pra mim, né? E aí, enfim, mas eu fiquei acho que 9 meses aqui, nem foi muito tempo, mas esses 9 meses foi assim, tipo, reveladores, entendeu? Sim. Porque daí o que acontece? Eu estava num lugar que as pessoas acreditavam no que elas estavam fazendo, em boa arquitetura, em representar bem a arquitetura, entregar coisas com qualidade, sabe? E ver isso acontecendo, e ver que dá certo, tipo assim, existe o escritório, eles são, né, existem vários projetos e tal, tô falando bastante disso porque realmente mudou minha percepção do não, realmente talvez o que eu tô fazendo, se eu fizer com qualidade, acreditar, vai dar certo, assim como deu certo para eles, né? Então me mudou nesse sentido para muito melhor. Apesar de eu não ter conseguido criar uma carreira aqui como eu gostaria, os 9 meses que eu tive aqui mudaram a minha vida nesse ponto, assim, foi uma virada de chave, né? Sim. E aí, bom, fiquei esse ano aqui, daí esse ano trabalhando aqui, trabalhei em projetos assim de interiores, compatibilização de arquitetônico, várias coisinhas. Sim. Mas eu fui sendo direcionada para fazer imagens para uma área que tinha aqui dentro, né? Que eram imagens muito rápidas. Tinha que ser feito usando o Twinmotion na época. Pegava as coisas do Arc, jogava no Twinmotion e reproduzia. Sim. Aqui no escritório tinha uns guris assim que eram muito talentosos, o Gui, o Marcelo e tal, e eles faziam umas imagens assim que eu falava, nossa, né? Olha só, os caras brincando de fazer 3D assim, para projeto e tal. E aí tocaram o nome da Black House e tal. Daí eu falei, que é isso aí, Black House, né? Que porra é essa, né? Daí eu fui ver o que era, eu fiquei, nossa, cara, que loucura, olha só. Isso aqui é um estúdio que faz imagens pra vender, né? Sim. Num nível que eu nem sabia que existia, tá ligado? Muito bonito, assim, detalhes e tal, uma sofisticação. Nossa, isso aí que eu quero fazer, cara, da hora, né? Tipo assim, decidi que eu queria fazer isso, mas não falei pra mim mesmo, assim. Eu fiquei, da hora isso aí, interessante, né? Fica ali, né? Fica ali, pulga atrás da orelha. Descobri que tinha um mercado. Sim. Daí teve um tempo que veio a Vista aqui também. Eu acho que, tipo assim, eu era um ninguém, assim, né? Tava ali eu sou muito curioso, observando, assim, tenho muita curiosidade, sabe? Isso é uma coisa que me move muito. Lá, quando eu trabalhei com a minha tia lá em 2014, com 14 anos, ela sempre falou, seja curioso, assim, pergunta, né? Que legal. Vai atrás e tal. Isso aí é uma coisa que eu guardo comigo até hoje, assim, tipo, interessante isso daí, né? Como é que faz? Como é que resolve?
E aí eu lembro que daí veio acho que era o Bernardo e o Leandro da Vista estavam aí. E aí eu ficava trabalhando assim, só olhando, não, os caras ali, né, fazendo reunião pra falar de imagem, sabe? Ficava pensando nessas coisas. Eles vinham aqui? Eles vieram aqui fazer a reunião, olha eu nem lembro só. sobre que projeto que era, assim, Sim. acho que era um projeto que a gente tava vendo com os arcos, assim, super bonito o projeto. Aí mandaram umas imagens, assim, daí a primeira vez que eu vi uma apresentação de imagens. Sim. Eu fiquei, caraca, da É legal hora. ver porque eles vão estar assistindo isso. O Leandro e o Bernardo. Vê se vocês lembram aí dessa. Que massa. E aí, era um projeto que tinha uns arcos, assim, e aí na época o Yuri Kokobun, que trabalha aqui ainda, ele era o único que mexia com o Rhino, o Grasshopper, umas coisas paramétricas, assim, ele começava a mexer, ia todo mundo atrás da tela dele, assim, pra resolver aquilo lá, e eu ficava, meu, que loucura, assim, olha o nível dos caras que eu tô trabalhando, sabe? Sim. Tipo, então eu tenho que fazer 10 vezes mais pra chegar nesse nível. Aí esse projeto que a gente tava resolvendo em Rhino, a Vista estava representando as imagens. Eu nem sei se ele foi pra frente ou não, né? Sim. Não vi as imagens depois. Mas aí a gente recebeu uma apresentação com os clays, então, né? Daí eu comecei, nossa, olha só que loucura, né? Tipo, no negócio que eu fazia lá de TCC, olha como que os caras trabalham com isso profissionalmente, né? Sim. Então, toda essa história para dizer que, tipo, então, quando eu tava aqui, me abriu as portas, virou a chave, eu conheci, então, o mercado de 3D. E o do estúdio, que era um negócio de freelas, assim, que eu fazia, tipo, vou fazer ali pra ter uma renda extra. Eu comecei a ver ele como, não, da hora, dá pra ter um estúdio disso, né? E aí você começa a ver que realmente tinham já estúdios assim? Já tem estúdios assim, conheci estúdios, tipo, os meus primeiros estúdios que eu tive contato foi a Black e a Vista. E aí quando eu vi que o meu trabalho era uma bosta, assim, tipo, em 3D, né, realmente falando assim, tipo, era muito ruim, assim, eu cheguei um dia e falei assim com a Nina, eu falei, olha, meu, se a gente quer trabalhar com isso, a gente tem que, no mínimo, ir pra esse lado, assim, que é realismo, hiperrealismo e fotorrealismo, aquela coisa toda. E a gente tem que usava o SketchUp e V-Ray na época. Sim. Photoshop, tudo dos mares, assim, né? Softwares, né, que a gente usava. E aí eu falei, a gente tem que voltar pro Max, tem que, tá ligado? Tem que saber que ferramentas os caras estão usando e vamos atrás disso aí. Daí, patrocínio Instagram, Ander Alencar. Render Easy, Render Mind, não sei o que. Salve pro Ander também. Ander. E aí comprei o curso do Ander, então, naquela época, 2019. Daí comprei o curso do Ander quando eu tava aqui ainda. E aí nessa de eu não conseguir me encaixar, não saber o que eu faço. Tipo, hoje como empregador eu vejo que, tipo assim, esse dilema ele prejudica a pessoa, sabe, no estúdio talvez, né? Tipo, como assim? No sentido de que como eu não sabia se eu queria fazer 3D ou ficar aqui como arquiteto, eu não estava sendo bom em nenhuma das duas coisas, entendeu? Eu não conseguia me desenvolver como um bom arquiteto aqui e também estava no estúdio, eu não estava conseguindo... Você estava tipo dividido? Estava dividido, isso. Foi um ponto de inflexão. Tem um livro, inclusive, que fala sobre essas coisas, né? Que tipo, eu tinha que decidir uma coisa ou outra, assim. Não ia conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque as duas coisas eu estava aprendendo, sabe? Eu estava aprendendo a ser um arquiteto, trabalhando numa equipe de 15, trabalhando em alto nível de arquitetura e estava aprendendo o mercado de CGI ali, né? Fazer render de alto nível. Sim. Não era nenhuma escolha simples. Então, não. Porque você estava gostando realmente dos dois lados. Dos dois lados. Imagina aqui igual você comentou, quando você está rodeado de uma galera muito muito foda, cara, é um sentimento que todo dia você aprendendo uma coisa. Então acho que o desafio te mantém motivado. Isso, né? Aí. E tal. Quero trabalhar que nem esses caras, sabe? Exato. Quero chegar nesse nível. Tanto é que quando isso acaba, você entra num platô, assim, tipo assim, tá meio chato, não sei. Enjoei, agora eu quero fazer outra coisa. Exato. Vou, sei lá, pescar. Exato, sabe? Exatamente. Então você estava nesse ponto em que, cara, aqui tá muito legal, mas também tem esse lado que eu poderia abrir o meu próprio estúdio e... Que eu gostava muito de fazer, o 3D ali, que eu podia usar a fotografia, que eu gosto muito. Sim. Por incrível que pareça, eu não tenho uma câmera, mas adoro fotografia. Design, gráfico, que é uma coisa que eu tenho muita... Assim, gosto de design gráfico, né? Não pratico, mas quando trabalhei com foto, praticava. E usar isso para um mercado também, Sim. sabe? Então eu tava nesse dilema, assim. O olhar fica treinado, né, para isso. Isso aí.
como colocar as coisas, o texto, Sim. sabe? Tipo, uma Preciso coisa muito mais... disso, meu projeto. Ainda bem que eu tenho um amigo me ajudando. Não, mas é super bonito as coisas. Então, é tudo meu amigo. Massa. Inclusive, obrigado pro Portela aí, que tá me ajudando. E aí, você tem esse ponto. Você lembra o que pendeu mais pra você? Tá, Vou fazer isso daí. Cara, foi tipo o lance de ser independente, sabe? Na época eu achava que as coisas tinham que ser do jeito que eu achava que tinha que ser, assim, sabe? Uhum. Eu não tô dando certo aqui porque o pessoal não me entende. Sim. Na real, era eu que não consegui, talvez, demonstrar, me comunicar. Acho que meu principal desafio foi a comunicação quando eu estava aqui, assim. Não era nem saber fazer as coisas, porque eles sempre me falavam, não, software tu aprende, a gente te ensina, sabe? E eu, não, beleza. Só que eu não conseguia expressar isso, sabe? Olha só. Essa dificuldade. Eu fui aprender isso depois empreendendo. Tipo assim, que eu fui me dar conta, nossa, olha só, porque daí eu tive que contratar pessoas e trabalhando remoto, o maior desafio é a comunicação, sabe? É a chave a comunicação, né? Uhum. E olha como isso pode prejudicar, assim, por mais que eu fosse bom, eu sabia que eu poderia ir longe, isso foi um empecilho e cortou minha jornada ali, né? Sim. Aí nessa de não sei ali, aí eu comecei comecei a fazer o curso do Under e fazendo o curso do Under, nossa, me apaixonei, assim, né? Tipo, fiz a primeira imagenzinha ali e falei, cara, você viu um resultado legal, né? Daí não, é isso aí, tem que fazer isso daí, fazer mais isso. E aí eu fazia isso e trabalhava aqui. Eu sou meio maluco, assim, trabalho um monte até hoje, assim, sabe? Tu falou lá no congresso, assim, de tipo, eu faço final de semana, não sei o quê. Sim. A gente acha tempo pra fazer o que a gente gosta, sabe? E aí pra mim era isso, eu não me importava e não me importa até hoje de trabalhar bastante, né? Eu tenho que dosar isso, porque eu tenho A gente tem que dosar a vida, É né, uma armadilha pra gente, né? Isso aí. Porque era uma coisa que eu gosto muito, assim, eu tava fazendo por mim, sabe? Tipo, uma coisa que eu tava fazendo por mim, eu enxergava que podia ser uma independência, comecei a ver que podia ganhar bem, talvez até melhor que eu tava ganhando aqui na época, não começou a ser uma coisa que não era mais, assim, uma ideia de uma renda extra, mas tipo a renda principal. Não, posso ganhar com isso. Só que nem passou na minha cabeça, vou trabalhar no estúdio então pra ver qual é que é. Foi direto, vou fazer meu negócio, sabe? Porque eu já tava fazendo ele, só que não oficialmente para colegas, para outros arquitetos, né? Então já estava sendo construído ali, só não era oficializado. Sim. Aí desenvolvi a identidade, porque eu gostava de design gráfico, professor da identidade, tinha muito esse cuidado de, tipo, desde a proposta eu quero passar sempre uma cara de que tem uma preocupação desde a proposta, o contrato, então sempre foi tudo diagramadinho, bonitinho, não era em Word, era tudo em design, sabe? E fui criando isso, daí entrou a Nina, daí a gente fazia até identidade visual nisso, assim, sabe? Tipo, tem aquela, que nem a Elef tem a full campaign, assim, tipo, eu já fazia um pouco de tudo, assim, mas fui nichando, né, as coisas. E aí... eu vejo muito assim, escutando agora a sua história, eu vejo muito como que essa sua curiosidade e experimentação agrega. Muito. Porque daí quando tu chega nesse momento, né, que você está começando o estúdio, tu tem um biquinho ali em fotografia, edição, um conhecimento de cores, a parte técnica, de arquitetura, fotografia, tipo, e aí o design. Muito legal isso, da hora, muito massa. né? E vai agregando. Eu me identifiquei muito com a tua palestra lá na D2, porque tu também falou disso, assim, tem que experimentar aqui, vai trazendo coisas da vida, assim, e o resultado do trabalho, tipo, ele não é... eu vi referência sem mexer nos softwares e fiz, assim, tipo, ele é uma bagagem que tem de muitas coisas da nossa vida, né? Sim, sim. E... Gustavo, desculpa te interromper, vem um pouquinho pra cá pra sair do sol. E aí... Eu acredito muito nessa ideia de que toda a nossa bagagem, ela influencia o nosso trabalho, né? Sim, sim. Então, e aí tu deu esse pontapé, não, agora eu vou. Vou pra isso daí. Aí eu tava nessas, né, tipo assim, e aí veio a pandemia, e aí na pandemia eu fui trabalhar de casa, daí na época eu fui trabalhar em casa, minha irmã me ajudou a comprar um computador, porque eu falei, a minha irmã Dani, né, eu falei, Dan, pra eu trabalhar com isso daí que tu me incentivou, a minha máquina não vai funcionar, tinha um notebook da Dell lá, horrível. Sim. E daí ela, não, vou te ajudar então. Daí ela me ajudou a comprar um PC. Ela é mais velha? Ela é mais velha. Eu tenho 3 irmãos, né? O meu irmão mais novo, o Guilherme. Aí eu tenho minha irmã do meio, que é a Dani, que é depois de mim, que é essa aí, que ela também é empreendedora e tal. E aí tem a Michelle, que é a minha irmã mais velha também,
sempre eles me apoiaram, assim, Sim. foi tipo, não, vai lá e faz e tal. Que legal, que legal. Sempre foi o primeiro palco que eu tive dos trabalhos, eles falavam primeiro like, primeiro, Cara, que legal tá muito isso. lindo, não sei o que, sabe? Minha mãe também tá sempre lá comentando e tal. Até hoje, né? Sim. E por mais que eles não entendam, assim, hoje eles entendem, né? Mas na época eu não entendia, eu tava sempre lá, que lindo, apoiando, né? Não sei o que. Então foi importante, assim, ter esse apoio. Muito massa. E aí ela me ajudou a comprar o PC, daí eu fui trabalhar lá, eu voltei lá pra lá. O que acontecia? Quando eu morava, eu não tinha uma casa aqui, eu morava a semana com a minha irmã, voltava no final de semana pra Lajeado pra tocar o do estúdio. E aí eu tinha um apartamento lá e morava aqui. Morava com uma amiga minha lá. E aí veio a pandemia, voltei pra lá, comprei o computador. O computador que eu usava aqui não era muito bom pra render, então eu comecei a usar meu computador pessoal. E estando lá, eu comecei a me dedicar mais tempo no do estúdio do que aqui no escritório. Sim. E aí, consequentemente, demissão. Tipo assim, né, eu meio que tava esperando que isso acontecesse. Sim. Mas eu poderia talvez ter tido mais coragem de dizer, olha, vou sair, vou me dedicar à minha própria empresa. Não precisava ter esperado o pessoal me demitir, por exemplo, pra eu seguir, sabe? Mas coisas que acontecem, tipo aprendizado. Hoje eu entendo isso, sabe? Que eu poderia ter, olha só, vou me dedicar para isso. Porque eu não sabia realmente. Sim. Era uma pós que eu tava fazendo e nessa indecisão fui indo até que aconteceu isso. Daí veio a pandemia, o pessoal foi todo remoto. Eu voltei lá pra Lajeado, tudo mudou, assim, né? Sim. E tudo começou a ficar remoto, assim, do nada, né? Daí ótimo, porque eu tô numa empresa remota, né? Então, pra mim, era o que eu tava buscando, assim, tipo, por que escritórios não fazem remoto, né? Eu tenho a maioria dos meus amigos pessoais, assim, são programadores, trabalham com TI, todo mundo sempre trabalhou remoto, assim, né? Sim. Por que a gente não pode trabalhar com isso, com arquitetura, né? É um desafio, né? Tipo, até com CGI e tal. Daí comecei, então, a me dedicar só ao do estúdio lá em final de 2019, início de 2020, assim, não é exatamente a data. Aí nesse apartamento com a minha amiga, uma amiga da Nina também, a Bruna, hoje ela mora lá no norte, eu ficava só no quarto, tipo, 24 horas por dia, fazendo curso e fazendo imagem e criando oportunidades. Sério? Quando eu tava aqui, eu conheci muitos estúdios de design, né? O Estúdio Word eu conheci aqui através do Marcos, que agora acho que ele trabalha lá no Canadá. Tive essa sensibilidade pro design de mobiliário, assim, que eu não tinha, era bem do interior, assim, sabe? E daí eu comecei a fazer imagens e trazer peças, assim, que eu adorei as peças do Studio Word e tal, peças do Vents. Fui botando nas imagens, assim, criando as ambientações e marcava os caras nas imagens. Daí 2020, 2019, 2020, daí deu o boom, assim, tipo, o Studio Word veio, olha só essa imagem que tu fez aqui, um cliente nosso nos mandou, pediu onde é que foi executado esse projeto. Daí a gente viu que na real não era uma imagem nossa, não era um projeto nosso, mas gostaram da imagem, querem trazer essa ideia do realismo para projetos que eles estavam desenvolvendo. Caraca! E aí começou, cara, daí começou, tipo, o Studio Word, daí Meirelles e Pavan, que é um outro cliente que tá com a gente até hoje. Começou a dar um boom, assim, de vir um trabalho atrás do outro. Isso veio, assim, era um trabalho, um projeto pessoal? Projeto pessoal. Que tinha Também outra coisa que eu identifiquei na tua palestra, assim, de projetos pessoais que a gente faz, elas vão trazendo oportunidades. Então, nossa, foi muito bom ouvir de outros artistas, assim, que tipo, caralho, os trabalhos experimentais que a gente faz, eles são fundamentais para nos abrirem portas, ou para outros estúdios, ou para outros, onde é que a gente quer trabalhar, ou para a gente mesmo, se a gente quiser empreender, sabe? Que massa, E foi isso, a gente foi criando oportunidades, assim, então fazia umas imagens, botando essas peças, marcava, não tem nada para fazer hoje, vou fazer uma imagem externa de um projeto que eu fiz na faculdade, vou fazer não sei o quê, então eu nunca fiquei parado, assim. O espírito doer, que a gente chama hoje, né, que é o dos fazedores ali, de não tem nada para fazer, eu arrumo o que fazer, então. Não vou ficar lá, nossa. E eu acredito que, não sei se você concorda com isso, mas assim, nem se você quiser, você consegue ficar parado, é uma inquietação. Uma inquietação, isso aí. E fica ali na cabeça, cara, às vezes você tá assistindo um filme e dá uma ideia de uma cena, e meu Deus. Eu tenho um caderninho que eu vou desenhando cenas que eu vejo de filme, assim, tipo, nossa, acho que a luz veio daqui, cara, eu tenho que fazer isso. Sabe? Que daí tu guarda, né? Tu guarda o negócio. Esses dias eu fui abrir, eu não anotei o nome do filme, eu pensei, que filme foi esse que eu vi, assim, que era, tipo, descendo uma escada no sótão, assim, era uma cama, tudo escuro, assim, só uma luz em cima da cama, muito lindo, né? E eu vou notando que a minha ideia é fazer essas cenas depois em CGI e tentar reproduzir o esquema de iluminação. Isso. Até hoje eu não fiz, mas está ali documentado e por mais que eu não fiz, o fato de eu ter desenhado e documentado
eu aprendo muito escrevendo, né, e desenhando. E aí, quando eu vou fazer, às vezes eu lembro daquele esquema de luz e tento reproduzir alguma imagem. Por mais que eu não fiz exatamente a cena, ela tá no meu background de referência, sabe? Tipo, até lá, tu tá vendo uma cena, tem duas pessoas conversando, e é uma cena muito blue hour, escuro, e tem só uma ring light que vem do abajur, que tá iluminando a face da pessoa. Quente, amarela. Que aí você vai ver, mas isso não tem... Como é que eu vou trazer isso pra arquitetura? Tem como trazer de várias formas, né? Uhum. Tipo, às vezes tu traz realmente de referência de uma... do cinema. Cor, a gente usa muito, né? Muito, cinema, muito. fotografia. Total. Eu sou apaixonado, assim, eu olho o filme e às vezes eu fico o tempo inteiro, nossa, da hora essa luz aí. Que legal esse mood aí, como é que faz, né? Exato. E você, assim, é engraçado porque eu me identifico muito isso. A gente não descansa, você não assiste o filme pra, tipo assim, nossa, que legal. Não, a cabeça fica... terminou. Não, a cabeça fica, né? 1 milhão de coisas na cabeça, assim. Que massa. E às vezes é difícil lidar com isso, porque, tipo, não desligar. Mas assim, não tem um botão que eu vou desligar, agora não vou ser criativo, agora eu vou captar referência, agora não vou. É o tempo inteiro, entendeu? Às vezes quanto menos espera, às vezes quanto mais cansado tu tá, daqui a pouquinho tu olha o negócio, nossa, da hora, e vem uma energia do nada, né? Vou desenhar aqui rapidão só pra não esquecer, sabe? Sim. Isso é muito bom, tipo, muito bom mesmo. É muito massa. Eu vejo essa questão do... Nós como artistas, né? A identidade que a gente começa a aplicar e aprender vem das experiências que a gente tem, né? Então, muito legal assim a sua história, como que você tem é igual eu tava brincando, um bico ali, aqui. Essa experiência em diferentes áreas, e daí, enfim, você também traz essa paixão por filmes e cinema. E isso vai lapidando o seu jeito de iluminar, o seu jeito de compor uma cena, o seu estilo, né? Os frames. É muito massa, muito massa. Muito. Eu acho que isso aí explica um pouco, às vezes, por que eu passo feeds do jeito que eu passo até, assim, né? Por exemplo, que com fotografia me ensinou, assim, tipo, tem uma cena que meio da regra dos terços, assim, tipo, a pessoa tá cortando o terço aqui ou assim, né? Eu tô olhando pra cá e ela corta aqui ou aqui, tipo, o ideal é cortar pra cá porque ela tá olhando pra dentro, então quer saber o que ela tá olhando e não assim, ela tá olhando pra um corte, né? E aí, às vezes eu brinco com o pessoal, bota a cadeira como se ela estivesse olhando pra cena, né? Ou bota o carro entrando na cena, não coloca ele pro lado oposto que parece que ele tá indo pra onde, né? Tu não tem essa sensação do storytelling. O olho vai fugir, a gente quer que o olho venha. Que venha, exato. Vem daí, né? E às vezes eu não paro pra explicar isso, só confia ali que vai ver quando botar o olho assim vai ficar mais confortável, você nem sabe por quê, mas às vezes é só virar, dar um mirror no objeto ali que ele resolve, né? E aí, cara, o estúdio foi acontecendo, assim, tipo, nessa época, né, daí vários trabalhos, daí eu fui, como eu ficava só no quarto, com essa minha amiga, imagina tu morar com alguém que não sai do quarto, né, fica só trabalhando, deve ser uma merda. Daí ela me convidou a eu me retirar do apartamento, porque eu não tinha um convívio, não agregava assim. E tudo bem, assim, tipo, eu entendo todas as coisas que aconteceram, por mais que eu não entendi na época, assim, ficava meio com ranço, hoje eu sou muito mais tranquilo, porque, tipo, eu entendi que, caraca, se eu morasse com alguém assim, eu também não ia achar confortável, sabe? Aí eu fui morar, daí, onde é que eu vou ir morar? Porque na época eu fazia as imagens, cobrava super barato, eu tirava acho que R$500 por mês, era muito pouco, assim. Minha irmã me ajudou uma época, assim, com pouco. Aí eu e a Nina, a gente ganhava isso, a Nina morava com os pais, e aí, putz, não queria voltar a campeonar com meus pais lá em Estrela. O que eu vou fazer, né? Daí eu fui falar com um amigo meu que estava voltando de Porto Alegre também na pandemia, um dos programadores. Ele tinha um apartamento lá em Estrela, que é a cidade do lado. E aí eu falei, ô Ezek, tu não dá pra morar contigo aí um tempo, cara, só que eu não tenho como pagar aluguel. Daí ele falou, não, tem 3 quartos aqui, vem um quarto pode ser teu e não precisa me pagar nada. A gente vê quanto é que dá as contas, eu pago, sei lá, 70%, tu dá um valor simbólico e vem morar aí. Cara. Show, fui morar lá. Aonde é isso? Em Estrela, que é a cidade do lado. Daí ele me abriu as portas do apartamento dele e, tipo assim, é isso, assim, fui na cara e na coragem, assim, eu quero viver disso, vou viver disso, assim, ganhando R$1 ou R$50 mil. Daí fui morar lá, daí lá eu não tinha uma pressão, assim, porque eu tava sempre trabalhando, porque daí
como eu ficava sempre trabalhando, ele se motivava a ficar trabalhando também. Aham. E aí, na época ele tava namorando uma menina lá, que aí, tipo, coitado da menina, aí ficava os dois no quarto lá. Aham. Aí trabalhamos um monte, fiquei lá morando com ele acho que uns 2 anos, assim, 2020 até 2022 ou 21, Sim. um ano e pouco. Fiz acontecer do estúdio também, foi uma pessoa muito importante que me apoiou, tipo assim, porra, tu me abria as portas pra morar de graça, sabe? Porra, sim. Eu também tá disposto a fazer isso, sabe? Tipo, não, podia morar com a minha mãe, ter um Sim. conforto. Não, queria correr esse risco, né? Daí começou nessa época que veio vários clientes, assim, então veio Studio Wort, veio Meirelles e Pavan, que são... Studio Wort a gente não tá mais atendendo porque eles não estão mais fazendo o que eles estavam fazendo, assim, né? Eles Sim. só se envolveram com arquitetura e tal. Mas foram muito importantes, assim, e esses trabalhos foram abrindo outras portas. Daí começou... Daí virou foi um efeito dominó, assim, foi Sim. acontecendo, sabe? E aí nessa fase você estava morando com esse seu amigo? Isso, com esse meu amigo. Em Isso aí, Estrela? Em Estrela. Aí depois de um ano e pouco começou a dar certo, assim, um pouco melhor financeiramente. Daí eu e a Nina falamos, vamos morar junto então lá num apartamento lá em Lajeado e tal. Vamos. Daí eu saí de lá, a gente foi alugar um apartamento em Lajeado, voltou pra lá. Aí morando junto, a gente morava num apartamento de 1 quarto. Sim. Onde o nosso núcleo da casa era 2 mesonas com 4 telas, computadores. E a gente ficou nessa pira por uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. Caramba. Até que a gente enjoou, assim, falou, não, chega, não dá pra mais morar junto, tá acabando com a nossa relação. E trabalhando junto também? Trabalhando junto, né, porque a Nina também é minha sócia. Então, trabalhar junto. Abrir a porta da casa era computador, cozinha, bagunça, sabe? Não tá mais legal, não tá mais saudável, a gente não tá funcionando. A gente alugou uma sede, daí do estúdio. E aí nessa sede a gente até vai entregá-la agora, final do mês, assim, a gente não tá mais usando, porque a gente sempre foi tudo remoto, né? Então, desde o início do estúdio a ideia foi ter uma empresa remota, né? Então, tem a história do estúdio, tem essa minha história por trás, né? Sim. Mas daí depois disso a gente fui morar lá e agora eu tô morando num outro apartamento lá. A gente se separou de casa, não se separou nós dois, né? Mas a gente entendeu que, se não der certo, a gente se muda de novo, né? Sim. Cada um tá na nossa casa e a empresa continua remota, funcionando normalmente. Nesse período do estúdio, a gente foi desenvolvendo ali as coisas e foi começar a precisar contratando gente, assim. Então começou a demandar da gente, além de uma demanda artística, né? Por exemplo, eu ficava na parte do CGI. Sim. A Nina tem um talento mais para também pós-produção, sala de fotografia, ela é também boa em gestão. E aí a gente começou a precisar trazer pessoas, né? Como é que a gente desenvolve com outras pessoas? Como é que a gente colabora com outras pessoas que a gente nunca colaborou, assim, né? E aí a gente foi testando, né? Tipo, teve os primeiros são sempre uns cobaias, assim, né? Então, chamou algumas pessoas no início, acho que era o Luciano, teve um Éder que também trabalhou, eu lembro até hoje, assim, das carinhas. E a gente não sabia gerir, não sabia ensinar, não sabia ensinar, não é nesse o ponto, assim, é tipo, conduzir essas pessoas dentro da empresa. Então, foi meio ruim, daí logo tirou, assim, não tá funcionando, não vai dar certo e tal, né? E no início do estúdio também a gente fazia muita experimentação, que nem eu falei, fazia tutoriais e tal. A gente chegou a gravar um curso online de ArchiCAD. Tem ainda esse curso, está disponível para venda e tal. Sério? Tem no YouTube alguns vídeos. E foi tudo assim, tipo, vamos fazer isso para ver se dá certo. A gente dava uns cursos de Photoshop, de V-Ray, SketchUp, para fazer umas turmas, alugava uma sala e dava esses cursos, né? Então no início do estúdio a gente fazia marca, fazia treinamento de Photoshop, treinamento de SketchUp e V-Ray. Depois de ArchiCAD, então... Cara, muita coisa. Fui fazendo várias coisas e, tipo, algumas foram ficando pelo caminho. Sim. Enquanto que ia desenvolvendo o CGI ali, né? Vou agora fazer imagem. Enquanto que a gente não tinha cliente, tarará, a gente ia fazendo várias coisas. Então, foi uma experimentação de várias coisas. Então, gravar vídeo, gravar, sei lá, tutorial, gravar só a tela com voz, com print. Foi desenvolvendo várias coisas nesse período, assim, sabe? Até que começou uma coisa que era assim ampla, foi nichando. A gente chegou a fazer tipo um full campaign, assim, de vou fazer um book, marca, naming, sabe, até imagens. E aí a gente começou a perceber, não, para fazer isso, nossa, tem que ter muita gente, assim, tipo,
Sim. A gente começou a ver que para fazer uma identidade visual, por exemplo, tem que ter pesquisa, plataforma de marca, não é só fazer um logo bonitinho com o nome e vai entregar, sabe? Dá para fazer também, mas como a gente... Teve um negócio do Ayrton Senna lá, se quer fazer uma coisa tem que fazer bem feito, senão não faço. Sim. Eu pelo menos tenho isso, assim, se é para fazer uma coisa eu quero fazer ela bem feita. E quando eu descubro que dá para fazer, além de desenhar o nome, uma puta pesquisa atrás, eu não quero fazer só o nome, eu quero fazer a pesquisa. Exato. Sabe, eu quero fazer... indo cada vez mais fundo, assim, buscar mais referência, né? E aí, bom, para fazer tudo isso, e aí chegar lá e fazer a imagem, tipo assim, eu não sou especialista em tudo, não quero saber fazer tudo, eu gosto de fazer luz, câmera e o 3D. Daí a gente, não, quem sabe então a gente para de fazer isso, sabe? Vamos focar nas imagens e tal, porque senão a gente tem que contratar designer, a gente não sabe nem treinar artista, como é que a gente vai treinar um designer, como é que a gente vai, sabe, criar vários mecanismos assim que a gente não sabe exatamente se é isso ou não, então... cortamos isso, Sim. Vamos focar nas imagens. E assim a gente tá indo e tá indo até hoje, assim, tipo, né? Vamos testando, experimentando. Hoje a gente está muito mais posicionado nas imagens, pacotes de imagens still, animações, tour virtual e plantas humanizadas, é o que a gente faz. Mas a gente tem esse know-how de design gráfico, a gente sabe que quando tem um brand por trás, o resultado das imagens ele fica muito melhor. Quando não tem, a gente faz um storytelling, a gente monta, faz uma pesquisa e mesmo se tem, a gente faz isso para embasar o nosso trabalho, para a gente chegar na imagem e saber, tipo, por que eu estou colocando isso desse jeito e não daquele, sabe? É porque tem uma história por trás e isso começou a embasar muito mais o nosso trabalho, sabe? Então, aí o do estúdio foi ganhando corpo ao longo desses anos, assim, e daí é empreender, assim, tipo, tentativa e erro, né? Ah, fez as imagens, melhor aqui, melhor ali. E nosso grande desafio sempre foi o do remoto, é comunicação e clareza. Então, uma coisa que a gente sempre cobra do pessoal ali no estúdio é a comunicação assíncrona. Essa palavra eu vi no LinkedIn, numa página chamada Officeless, que incentiva muito o trabalho remoto. E eles falam da comunicação assíncrona. O que é isso? Tá tudo claro e transparente, sabe? Sem rodeios. Gestão horizontal, as tarefas todo mundo sabe o que tem que fazer, os trabalhos todo mundo sabe o que está acontecendo. A gente não tem nada para esconder ali no do estúdio, assim, sabe? De tipo... faz isso aqui, mas não vou explicar porquê. Isso. E se tu terminou tua tarefa, se tu quiser fazer outra coisa aqui, tá tudo aqui no board ali. Tem todas as tarefas estão abertas, todos os trabalhos estão abertos. Tu não precisa fazer... Tu não é só uma peça na engrenagem que tu vai fazer só aquilo. Claro, tem os setores, tem tipo a pessoa que faz a planta humanizada. Tem a pessoa que é melhor, o artista júnior que faz umas coisas, o artista pleno, né, tem essas separações. Mas o que a gente incentiva muito é assíncrono, sabe? Então, tipo, tu fez, bota no grupo, não resolve no privado, resolve no canal que todo mundo tá vendo, porque tipo, é criar a comunidade, nossa própria comunidade ali, que é uma coisa que eu sempre senti falta lá, de tipo assim, eu não tenho ninguém ao redor ali para poder trocar uma ideia de... Tem os guris da 4AM agora, né, mas tipo como é que a gente vai se desenvolver melhor nisso, como é que a gente pode falar sobre aquilo, então, como criar nossa própria comunidade ali dentro e pra gente ter autonomia, assim, eu não quero ser tipo a pessoa que tem que estar sempre, Wellington, vamos lá e faz assim, do jeito que eu tô querendo, sabe, eu quero que a pessoa se desenvolva a própria autonomia dela, como eu tive a oportunidade de me desenvolver e que a soma dessas autonomias seja o resultado do estúdio. Sabe, eu me inspiro muito no Mirror, né, que é, pra mim, assim... sensacional o resultado deles, e lendo o livro deles eu percebi um pouco dessa dinâmica, assim, dessa coletividade que eles têm, de criar essas autonomias, essa independência, sabe? Ter um processo, mas tipo, ele não ser uma coisa que eu, pelo menos eu tenho um pavor, assim, de ser tipo uma esteira de produção. Entrou, caixa, sabe? Adesiva, pá, empacota e manda. Ter um processo pra gente ter uma linguagem em comum, sabe? Pra não pegar uma coisa assim... dá um Ctrl-I e passa adiante, né? Que ninguém sabe o que está acontecendo. Tem uma organização mínima que tem que existir, né? Principalmente se tratando de um time grande, uma empresa em que você tem ali, nomeação é assim, assado e tal. Mas acho muito legal esse ponto, porque eu vejo que quando o artista está nesse ambiente em que ele é estimulado olha, se você precisar de ajuda, você pode chamar alguém. Ok. Mas é assim, entender e explicar para ele o porquê das coisas, o porquê do que ele está fazendo, porque daí esse artista, ele vai se desenvolver
E ele vai começar a pegar as coisas assim, não, isso aqui eu vou resolver. Não, isso aqui eu já aprendi e tal. Isso aí você fazer. Para o time, é uma coisa que é uma pessoa que ela começa a se lapidar e absorver as experiências de todo mundo que tá em volta, né? E aí quando tu vê, é um cara que não, manda ali para aquele cara que ele vai resolver. E assim, é um balanço entre tá ali obedecendo dentro dessas normas da empresa, mas também tem essa ousadia, né? De poder trazer o que ele também está pensando, Sim. a visão dele, a carga dele, porque a gente não... Tipo assim, eu não posso chegar e dizer, olha, faz só isso aí e deu, sabe? Eu quero ver o que tem por trás disso, sabe? Tipo, tem o básico, mas vai além, sabe? E não é legal que como que cada um vindo de um background diferente, traz ideias diferentes? Muito, nossa, tipo, é o que eu mais curto ver, assim, é quando a galera ali no estúdio traz um negócio que eu falei, meu, olha só a ousadia do cara, sabe? Você não pensaria nisso, não pensaria nisso, sabe? Tipo, e não tem que partir sempre de mim essas ideias, assim, tipo, porque, tipo, estando por trás do estúdio, assim, tipo, eu gosto muito de fazer imagem, eu fico nesse dilema, assim, tem que ser gestor, tem que fazer imagem e tal. Eu tenho que dosar isso, eu não consegui mais fazer trabalhos experimentais, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Sim. Também falou muito lá na tua palestra. E por esse compromisso eu não consigo mais, né? Então, tipo, eu tô tentando ajustar minha agenda para poder fazer mais, assim. Nem que seja refazer trabalhos que eu já fiz no passado com o que eu aprendi e sei fazer agora, né? E aí... Eu fiz muito isso, tipo, não depende de mim para fazer uma câmera legal, propõe, sabe? Sim. Tem uma ideia, propõe, testa, sabe? Não precisa ter um ok meu ou da Nina, assim. Se tu acha que tá legal ou vai ficar legal, pode ficar, testa. Se não ficar legal, a gente vai ver se não ficar legal. Compara os resultados, sabe? E a gente vai construindo isso juntos, porque, tipo, eu não tenho todas as respostas e nem quero ter todas as respostas, sabe? Quero trazer pessoas pro do estúdio, assim, que tenham essa visão de que a gente consiga estar sempre oxigenado. Senão chegar naquele ponto que tu falou antes, que tipo, é isso aqui, vou enjoar e deu, quero ir pra próxima coisa, sabe? Muito legal. E tipo assim, não é para esse caminho que eu quero ir, porque senão eu mesmo vou enjoar, sabe? Eu não quero eu me enjoar do negócio que eu criei, assim, né? Até tem que praticar um desapego e tal. Sim. Mas trazer pessoas que vão estar sempre alimentando aquilo, por mais que, não vou ficar 20 anos trabalhando nisso, a pessoa, né, do estúdio. Mas que seja um ano que ela trabalhe e que através ela vai trazer coisas que vão impactar pelos próximos 5 anos que a gente vai estar fazendo as coisas, sabe? E a pessoa mesmo é beneficiada, porque depois que ela passa por um ambiente desse, que tem que instiga, tipo assim, olha, tu pode criar, sabe, a gente pode ter essa ousadia ali, no final de um período, né, mesmo, igual você falou, mesmo se a pessoa passe 1 ou 2 anos, ela sai com um aprendizado muito legal, né? E veja porque isso aconteceu comigo, sabe? Você experienciar um ambiente que você começa a absorver muita informação, mas tem a liberdade de aplicar. E isso deixa o trabalho, assim, pelo menos na minha visão, você fica muito mais responsável. Exato. No sentido de, cara, tem pessoas confiando em mim. Eles assim, cara, vai lá, tu consegue fazer, sabe? Isso. Vou resolver. Você motiva a pessoa, sabe? Ao invés de, tipo assim, não, tu vai fazer isso, e aí amanhã tu vai ter a próxima task e, né? Uma coisa muito robotizada, assim, muito fabril, sabe? Exato. Ou corporativa até, assim. Eu tenho meio que chega a me dar um troço, assim, sabe? Só de me imaginar numa situação dessa, porque enjoa. Exato. Vou ficar 1 ano fazendo, logo quando tu entra é maravilhoso, mas tu vai ficar 5, 6 meses fazendo, tu vai enjoar. Sim. Tipo assim, é natural, porque é sempre a mesma coisa, sabe? Não, coisa legal com os feeds também, né? Feedback e tal. Tem que passar feedback. Daí eu falo, gente, tipo, tira um tempo pra fazer um auto-feed. Porque quando eu tava no começo, não tinha ninguém pra passar feedback pra mim. Hoje a gente faz uns trabalhos ali junto com a Elephant, né? Que daí eu tô em muito contato com o Roberto, que vem feeds de pessoas que eu considero que são melhores do que eu, assim. Eu acho isso bom, não acho uma coisa... Não me vejo assim, tipo, nossa, sou pior. Eu quero estar em contato com pessoas que são mais talentosas, melhores, porque é motivação, tipo... Ver o teu trabalho, assim, tem que fazer mais esse trabalho, assim, photocatching, eu nunca...
tento fazer isso daí, eu vou direto para fazer tudo em 3D, mas por que eu não tento fazer com uma foto, sabe? Inclusive, depois da palestra, a gente tá fazendo um trabalho que são umas casas no Havaí, que o cara mandou fotos, eu falei, usa as fotos, tipo, dá uma de franzão, sabe? Porra, pega a foto ali, não precisa modelar nada, é só encaixar, sabe? Sim. Só, né? É só. Não, mas sim, aprende sempre, Aprende sempre, sabe? Então, tipo, se passar auto-feedback é tirar um tempo para olhar para o próprio trabalho e ver o que tu mesmo tá vendo que pode melhorar. Talvez tu vai ver coisas que eu não tô vendo. Sim. E não precisa esperar a partir do Gustavo porque eu sou o chefe, sabe? Tipo, eu não me vejo na posição de chefe, apesar de eu ter que assumir esse papel às vezes, sabe? De estourou um latão ali. É dilatação. Não. Aquele lá é daqui a pouco. E daí, então, tipo, é importante esse momento de parar e olhar para o próprio trabalho para ver o que tu tá fazendo, porque nesse processo tu vai aprendendo contigo mesmo, assim, sabe? E não depende de um terceiro vir lá e dizer o que tá certo e o que tá errado, porque às vezes, tipo, não é nem questão de estar certo ou errado, às vezes é uma questão técnica, assim, tipo, talvez essa textura pode botar um pouco mais de brilho, ou exatamente. O negócio é para cima e não para o lado, ou vedado, né? E você sempre vê alguma coisa. Então eu acho muito legal esse ponto, porque muitas das vezes, se você pega e, fiz aqui uma imagem, e você, no inglês a gente fala rely em alguma coisa, né? Então você se prende só, não é se prende, mas assim, olha... Foca só no... Não, você se coloca assim, me dá os feedback. E aí você passa pra uma pessoa, ela vai te dar um feedback. Ela vai focar só em resolver aquilo ali, né? Aí tu passa pra outra, ela vai te dar o feedback de acordo com o ponto de vista dela. Essa mistura, ela pode te confundir, né? Perde a característica às vezes, né? Exatamente. Então você falando isso de dar esse auto-feedback, analisar ele, o que eu acho, o que realmente poderia funcionar. Então tá aberto a feedback, mas ao mesmo tempo ter esse olhar crítico, porque você começa a entender, aquele cara deu um feedback ali, mas ele tá falando para deixar fazer a luz assim ou assado, por quê? Por causa disso. Mas para essa imagem isso não funciona. Talvez eu consiga resolver de outro jeito. Exatamente. E solucionar o que a pessoa tá vendo de um possível erro, assim, né? Tá meio escuro. Exato. Muito claro, né? Exato. Muito legal isso, porque você começa a desenvolver esse olhar de resolver os problemas, né? Exatamente. Quantas vezes chega um cliente, não, essa luz tem que mudar, porque tá uma sombra, uma linha aqui. E aí tu tipo assim, e se eu pegar a geometria e mexer lá em cima? Sai a linha e eu não vou precisar mudar nada. Exato. Esse olhar de resolvedor, assim, ganha tempo, você cresce como artista, como profissional, só benefícios, assim, pra mim, sabe, do meu ponto de vista, sabe? Mas às vezes é difícil, tipo assim, da pessoa entender, porque tem gente que precisa ter alguém direcionando, né? Exato. Mas às vezes é um artista que tá mais no começo e tá tudo bem. Exato. Mas quando tu começa, assim, tipo, deixa a imagem decantar, às vezes eu falo, sabe? Tipo, deixa ali parado, vai pra uma outra. Sim. Aí tu vai tá fazendo uma imagem lá externa, a gente fazendo condomínio agora, da portaria, deixa parado ali, deixa teu subconsciente trabalhar, marinando, isso aí. Vai para uma outra, às vezes fazendo a outra, tu começa a fazer a outra e tua cabeça começa a mandar, mas tu pode fazer aquilo lá naquela outra, aquilo lá naquela outra, aquilo lá naquela outra. Daí eu falo, vai anotando lá no Miro, a gente usa o Miro, né, pra feeds. Daí vai botando lá e aí depois tu volta e aí tipo tu tá com a cabeça mais leve e aí tu vai ver a imagem com um olhar não viciado, assim, né, isso. Que tipo... Tu não tá preso ali, porque às vezes tu fica tanto tempo em cima da imagem e é interessante ter um cliente falou, faço em 2 dias ali, porque tipo, tu bota um limite e é aquilo ali deu, sabe? Tu pode ficar fazendo imagem 5 meses se tu quiser, sabe? Só que talvez tu vai estar fazendo a mesma coisa e tu não vai estar vendo coisas fora daquilo que tu já tá viciado em ver, né? Exato. Então esse tempo de maturação, de marinar é muito, muito importante pra mim, assim, né, no meu ponto de vista, e eu tento levar essa ideia para a equipe, assim, dá um tempo, faz um auto-feed, sabe, ou passa para outra, porque no final tu vai acabar vendo outras coisas, ou, né, deixando a tua cabeça oxigenar. Até li um livro que é do Rick Rubin, que é um produtor musical, que ele fala o ato criativo, uma forma de ser, que ele fala sobre ser pessoas criativas e tal, né, que ele diz que na real todo mundo só que tem pessoas que executam isso e tem pessoas que não.
Ah, é? Aham, é muito bom, um livrinho assim, curtinho, pequenininho. Aham. E ele fala disso, tipo, que os músicos, às vezes, eles estão tão... quero fazer música perfeita e não sei o quê, que ele fala assim, meu, vai dar uma volta, fica uma semana sem entrar no estúdio e foca em outra coisa. Porque às vezes tu tá tão focado que tua cabeça nem trabalha mais naquilo, então tu desfoca pra focar, sabe? Uma coisa assim, que assim, tu bota teu foco, em vez de tu fazer imagem, tu bota teu foco em, tu falou também, andar de bicicleta, meia hora, passar com o cachorro, que tu vai focar naquilo, teu subconsciente lá dentro da cabeça vai ligar os pontos de uma coisa, de uma resposta que tu tá querendo a qualquer custo, ela não vem, ela vai vir naturalmente porque tu sabe que ela tá ali em algum lugar, só que tu não tá conseguindo linkar os neurônios, digamos, sabe? Quantas vezes não sei, eu já ouvi o termo ócio criativo ali, Isso. onde você para e aí tu tem nesse momento de sentido, clareza, assim, sabe? Fazendo outra coisa. Quantas vezes tu não tá tomando banho? Ou na rua, andando? Posso resolver daquele jeito. Porque você saiu ali e teve esse respiro, né? E a gente é humano, assim, né? A gente precisa disso, sabe? A gente brincou, a gente fez depois do estúdio, que a gente completou 5 anos, agora em fevereiro desse ano, a gente fez um rebranding da marca. Porque até então eu tinha feito ela e ela tinha uma cara legal, assim, que era só um D e o O e tal. Mas não tinha aquela plataforma, né? Eu tinha muita coisa para botar para fora, mas não sabia como colocar isso. Então a gente foi em busca de alguém para ajudar. E aí fazendo o desenvolvimento da marca, a gente falou assim, tipo, como é que eu resolvo a luz? Às vezes é só olhar para fora. Tipo assim, como é que eu vou ver se está estourado ou não? Como é que o sol se comporta, né? A gente está aqui fora, assim, como é que a luz bate na vegetação, como é que é a sombra no sol das 10h50 da manhã. Às vezes a gente fica preso, assim, tentando, mas ele regula aqui, regula ali, não dá certo. Às vezes é só tu parar, ficar 5 minutos olhando para fora e falar, olha ali. É assim que funciona na vida real, sabe? E aí tu vai lá e reproduz e resolve. Sim. Então às vezes é isso, assim, tipo, decantar a imagem, fazer outra coisa para as respostas elas virem, porque às vezes a gente tem já essa bagagem, a gente só tá viciado ali, não viciado em fazer, mas tipo, fazendo muito tempo a mesma coisa que teu cérebro cansa, teu corpo cansa, né? E é uma coisa que a gente tentou trazer daí como cultura com esse rebranding do estúdio. Então, tipo, as viagens, né? Esse lance da gente ser remoto, ter um horário flexível, a gente tem horários para trabalhar, que é um horário comercial, mas a gente não fica ali, fulano, 9 horas, tem que estar ali trabalhando. Não, se tu estiver aqui na academia das 9 às 10, começar às 10 e vai ficar até 1, não me interessa, sabe? Desde que a gente consiga entregar e ter a troca que a gente precisa em horário comercial. Isso. Para não ficar, tipo, eu te chamando de noite, em horários aleatórios, a gente tem esse combinado. Sim. Mas são coisas mais flexíveis para estimular a responsabilidade. Então, dos desafios do remoto para mim é a comunicação assíncrona, que eu tento deixar tudo claro. As coisas que eu tenho para resolver eu não resolvo contigo no privado, eu resolvo, vamos no canal. Não precisa ter vergonha, sabe? Não é para ter vergonha de largar uma imagem lá e receber feed. O intuito é justamente que daqui a pouquinho eu vou largar uma imagem lá e vai ser o Franzão que vai dar um feed que, tipo, eu não tô vendo, mas, nossa, que bom que ele deu, porque ele vai dar talvez um melhor do que eu daria e, sabe, a dúvida de um é a dúvida de outro e vira aquela comunidade trocando coisas, sabe? Então é nesse intuito. Então a comunicação assíncrona e a responsabilidade, porque, tipo, eu não vou ficar ali te cobrando horário, bater ponto, porque eu não gostava de ter isso também, então o lance todo é, tipo, de criar um espaço amigável, como se fosse uma família mesmo, que um cuida do outro, né? Que são coisas que, tipo, coisas que eu gostaria de ter se eu trabalhasse em outro lugar, eu tento trazer lá para o do estúdio. Sim. E aí a responsabilidade, porque, tipo, beleza, tem toda essa flexibilidade, mas no dia X a gente tem a entrega, vamos entregar, beleza? Se precisar ficar um pouco até mais tarde para compensar, não tem problema, sabe? Porque a gente não fica batendo o pé nisso, né? E isso é bem legal, esse ponto da responsabilidade, por quê? Eu já tive experiências em diferentes estilos de trabalho, um estilo mais tradicional com horário e tal, e mais flexível. E a visão que eu tenho disso é que quando você dá essa flexibilidade, você fala assim, olha, tu já é adulto, tu não precisa que eu falo pra você, 9h30 você vai estar aqui. O que eu vejo é, quando você faz isso, você passa uma mensagem que, olha, eu confio em você.
Uhum. E quando, pelo menos eu, né, na minha visão, quando eu recebo essa mensagem de, olha, eu confio em você, a gente vai entregar sexta-feira. Se na terça-feira você quer ir treinar 10 da manhã, na Pra quarta, ficar na praia, 10. sei lá. E aí o que acontece? Pelo menos o que eu vejo. A pessoa, ela na real, ela se dedica muito mais. Porque ela assim, pô, beleza. Porque assim, acontece que a pessoa começa entende a entrega como assim, a gente vai entregar. Uhum. E não é tipo assim, eu vou entregar lá pro, enfim, Porque o Gustavo porque o tem que time, fazer o Gustavo ali. vai. Não, é tipo, é um senso de responsabilidade e a pessoa consegue se autogerenciar. É. Tá, então se eu trabalhar. E se eu trabalhar mais hoje, porque amanhã eu tenho que resolver um negócio, mas olha, vai dar tempo de entregar, porque na quarta a vou terminar. pessoa começar a tomar essa responsabilidade, cara, é maravilhoso, né? Porque você cria esse senso de time mesmo, tá, então a gente vai entregar e tal, e tu não tá fazendo microgerenciamento, que eu acho que o microgerenciamento ele desestimula, sabe? Fica querendo controlar o tempo inteiro a pessoa, Exato, assim, né? Fica exato. botando ela numa caixa, às vezes, não vai ficar onde se encaixa, né? Esse é um ponto bem polêmico, assim, né? Porque, enfim, pelo menos eu vejo, a minha geração, a gente, cara, não consegue trabalhar nesse... realmente uma sensação de prisão, sabe? E eu vejo que a gente valoriza muito mais a confiança, a conexão com a pessoa. Tu confia em mim que eu vou entregar? Cara, eu vou entregar isso. Porque a gente tem um acordo. Mesmo, assim, né? Exato. Agora, se eu vejo que você não tem a confiança, tipo assim, tu tá fazendo, estimula, como é que tá? Você fala assim, mas eu tô aqui dando sangue. E tipo... E o suficiente. Exato. Você dá esse senso de que você não tá suficiente, né? Então, muito legal esse ponto. Eu trouxe isso porque, tipo, é como às vezes eu me sentia em alguns determinados lugares, assim, que, tipo, se eu não estivesse lá exatamente no horário e cumprisse exatamente aquelas horas, às vezes eu nem tava afim de fazer aquilo lá, sabe? E tava lá só pra enrolar. Não porque eu cheguei aqui pra ficar enrolando. Exato. Mas às vezes eu levava, tipo, 4 horas pra fazer uma tarefa, que se eu tivesse tirado 4 horas pra ficar dormindo, olhando filme, eu voltasse pra fazer, eu ia fazer em 1 hora. Sim. Sabe? Uma coisa que esse meu amigo que eu morei junto, quando eu morei com ele forçava, vamos jogar um pouquinho agora, do nada de tarde, 5 da tarde, vamos jogar um joguinho ali. E eu, não posso, tô trabalhando, né? Não, mas vamos jogar. Daí a gente jogava, tipo assim, 1, 2 horas, até um pouco a mais do que talvez eu deveria, só que não me atrapalhava, porque eu acabava fazendo a tarefa que eu tinha para fazer depois muito mais rápido. Porque eu tirei um tempo para um lazer que eu não me permitia tirar antes. Sim. E aí é isso, assim, sabe? Então... Pô, se eu gosto disso, por que eu vou podar isso nas outras pessoas, sabe? Eu vou tentar criar esse ambiente onde eu gostaria de estar, né? Então, tipo, você me coloca no lugar de, tipo, será que eu gostaria de estar sendo tratado assim? Será que eu gostaria de estar trabalhando nesse lugar? Então, tipo, se eu me sinto confortável, eu imagino que as pessoas também se sintam, sabe? Exato. E eu sou muito aberto a feeds, assim, também, né? Então, tipo, se não tá bom, me avisa, me conversa comigo, não tem problema de mudar, né? E uma você coisa vê... Desculpa. Que a gente tem como cultura que sempre que a gente aprende uma coisa nova, alguém te traz uma coisa nova, a gente ouve, vê se faz sentido, se faz, a gente no outro dia tá aplicando. Vamos ver depois daqui um mês a gente aplica. Não, por que a gente vai esperar? Vamos aplicar agora, sabe? E uma coisa que eu vejo também é, você tem hoje em dia um tipo de trabalho muito... as pessoas, tem muita gente trabalhando de casa em si, e ficou muito mais flexível. E é uma coisa assim, cara, essa flexibilidade aí que você tem ajuda muito no sentido, e assim, acho que é muito importante, por exemplo, você tem um casal que tem um bebê recém-nascido. E aí, deu alguma coisa, tem que levar o bebê ao hospital, ou tem que fazer consultas. Você possibilita esse profissional a estar mais presente com o filho dele, porque, cara, olha, hoje à tarde eu tenho que cuidar de uma coisa do meu filho. Sei lá, ficar com ele de tarde. Mas aí, sei lá, amanhã eu dou um gás pra gente entregar e tal. A pessoa vai numa tranquilidade de que, tipo assim, eu não tô online aqui, meu Deus. Surto, assim, né, de tipo, de controle. E olha como que você tá valorizando a vida da pessoa, porque ela tá vendo o filho dela crescer. Ou enfim, tem várias situações, tem várias, né?
Sim. No Mas esse meu exemplo é caso... muito bom, porque já passou um cara com a gente que ele teve filho durante o processo e era isso, assim, olha, hoje de tarde eu preciso ficar com meu filho e tal. Sim. De boa, sabe? Não tem nenhum problema. Exato. Não vai mudar nada na minha vida se estiver online com o teu filho, sabe? Exato. E acontece, é engraçado porque como eu passei por esse tipo de trabalho, o que acontece é que eu, no caso, solteiro, com muito tempo, enfim, nesse gás, acaba trabalhando muito mais. E aí tipo, você tem que ter um balanço, né? Você tem uma pessoa que tem muito tempo, está muito entusiasmada, e aí nessa flexibilidade ela vai trabalhar mais. Claro, tem que ter o balanço ali, né, pra ficar saudável, mas eu acho que é um olhar que valoriza as pessoas. Tipo, olha, vamos, a gente vai entregar, a gente é um time, mas cada um tem sua vida, né? Tem seus problemas. Às vezes vai ter alguém que tá passando por uma dificuldade. Pô, sei lá, o cara tá numa depressão. E tipo, ele vai, amanhã, hoje não tô bom pra trabalhar e tal. Se você confia na pessoa e você vê, não, esse cara realmente, né, a gente tem a gente sabe o que tá acontecendo. Cara, quando a pessoa passa por isso, a conexão que é forjada é tipo... É bem mais forte, né? Não é só sobre trabalho, né? Tipo, é isso, assim, falou tudo agora, porque tipo, a gente precisa do um do outro, mas assim, o resultado do nosso trabalho, ele é muito importante, mas o que a gente está construindo junto, pra mim, vale mais, assim, né? Sim. Então... Exatamente. Legal esse ponto de vista. Quando a gente fez o rebranding do estúdio, a gente tentou trazer isso, né? Então, valorizar ao tempo, moldando futuros que fazem sentido. É o nosso posicionamento, o nosso slogan, né? Quer dizer, o slogan é We Craft Future Visions, mas assim, esse posicionamento veio muito disso, assim, de valorizar o tempo, ter tempo para fazer as coisas, não só no trabalho, mas na vida pessoal, e que as coisas que a gente faz na nossa vida pessoal impactam diretamente o nosso trabalho. Então, é uma via de mão dupla, não adianta eu ficar 50 horas trabalhando, ou 12, 15 horas por dia, que é uma coisa que eu faço e tento equilibrar, mas de novo, é porque eu gosto muito de fazer o que eu faço. Mas assim, passar com meu cachorro, ir num parque. Sim. Porque às vezes, nesse momento que eu tô ali, que eu vou ver como é que a luz se comporta, como é que o sol tá, como é que é a cor da vegetação, indiretamente, isso, sabe? Você nem deveria estar pensando. Nem deveria estar pensando, mas o fato de estar vendo depois, quando aquele dia que eu tava no parque com meus cachorros lá, nossa, eu via o gramadinho verdinho, meio amarelado, porque o sol tava assim, o sol tava assado, sabe? E você traz referências, tipo, do mundo real? Do mundo real. Então tu vai fazer lá uma imagem que tem, por exemplo, no Brasil é muito comum pet place. Aí tu, cara, eu lembro quando eu fui com o meu cachorro, ele tinha vários cachorros, e eles fizeram um grupinho. Se comporta de um jeito, né? De repente tu tem uma foto do seu cachorro. Tá aí você colocar meu cachorro aqui, ninguém vai saber que é ele. Tipo... Né? Exato. Essa brincadeira trazendo essas experiências, né? Agrega muito no trabalho, assim, tipo... E aí a gente fez o rebranding nesse ano, né, de 2023 para 2024, tava em 2019 na cabeça. Lançou a marca em fevereiro, a gente fechou 5 anos e tentou trazer a marca mais inclusiva, assim, né, com essa tagline de que a gente valoriza esse tempo, tanto no questão de trabalho, assim, a gente... poderia pegar mais coisa, poderia ter mais gente, poderia, nossa, fazer full campaign, aquela loucuragem toda, assim, mas tipo, a gente não quer ir pra esse lado. Sim. A gente se vê mais como um estúdio daí mais boutique, assim, tipo, que é um estúdio menor, com menos pessoas, até pra não ser uma loucuragem pra gerenciar e tal. Exato. Mas não quer dizer que a gente não vai crescer, que a gente não tem ambição, que a gente não tem sonhos. Só que a gente não quer, sabe, virar uma coisa generalizada, assim, gigantesca, porque a gente gosta de saber com quem a gente está trabalhando, gosta de ter contato, gosta de ter tempo para fazer outras coisas. Sim. A gente passou por momentos bem difíceis esse ano, assim, teve a questão das enchentes, entre outras coisas, assim, e tipo... Foi difícil, a gente teve que trabalhar muito, mas agora tá ficando mais calmo de novo, sabe? A gente tem as entregas que a gente sempre pauta nas quartas, para não... Quando era na sexta, sempre às vezes entrava no final de semana, porque faltou um negocinho, sabe? Então, tendo essas coisas mais organizadas pra gente poder ter, até às 6 horas a gente trabalha, depois das 6, se quiser estar trabalhando é uma opção, mas não é uma obrigação, porque tem que ser que... A gente passou por uma fase assim, mas todo mundo entendeu que era o momento, sabe? Que precisou e tal. Sim. Mas... estimulando essa cultura de que a gente precisa ter tempo para fazer outras coisas, né? A vida não é só trabalho, não é só ficar na frente do computador e tal. Eu e a Nina, a gente gosta muito de viajar, então a gente também acredita muito que viagens estimulam
a criatividade e traz referência e tal. Então a gente, você pode ter uma oportunidade de fazer um intercâmbio, vai e faz, sabe? Sim. Viaja para onde é que tu imaginar que faça sentido, seja para perto ou para longe. Se for para que nem vir para Porto Alegre já é uma viagem para nós, então Claro. aproveitar o dia aqui, sabe, estar aqui conversando, tudo isso eu tenho certeza que vai agregar muito no nosso trabalho, nos detalhes a gente nem percebe, sabe? Sim. Não, viajar, a gente até conversou sobre isso, né? Uhum. Viajar é uma coisa muito legal e acho que você sempre traz, assim, eu vejo muito, é fazer amigos, assim, sabe? As experiências, assim, as pessoas e traz repertório, traz conexões. Pô, a gente tá se conectando agora, sabe? Muito. Eu acho que é a gente legal. tem coisas parecidas. Muito assim, aí, né? eu não fazia ideia. Isso é muito massa, Meu, é muito legal. É que a gente nunca conversou, né? Então, tipo assim, quando eu tava lá na palestra, eu ficava olhando assim, olha só que da hora, porque, tipo assim, tu é mais novo do que eu e tem tanta coisa parecida no nosso caminho e olha como, tipo... Nunca se falou, cada um foi pra um lado, sabe? Tipo assim, conversando pra gente que a gente se conhece há muito tempo, assim. Eu acho muito da hora isso, de quando eu começo a conversar com uma pessoa que eu me identifico, parece que a gente se conhece há 10 anos, assim. Exato. Tipo, é bizarro isso, sabe? Exatamente. E é muito bom. De cultura, assim, né? A gente, quando eu trabalhei aqui na Arquitetura Nacional, a gente, que eu falei pra ti antes, assim, tava trabalhando 3 dias, tem uma viagem pro Uruguai, vamos junto. Eu fui, assim, tipo, será que eu mereço isso? Tipo assim, eu tô 3 dias trabalhando, o cara vai pagar uma viagem pra mim... E foi super legal e tipo, foi uma coisa que me marcou e eu trouxe isso como cultura para o do estúdio também. Então, cara, vamos tentar fazer a cada um ano, assim que a gente tiver condições financeiras de bancar uma viagem pra galera, porque são pessoas de vários lugares, né? A gente vai fazer, sabe? E esse ano, então, que a gente completou 5 anos, a gente falou, a gente vai fazer esse ano. E aí a gente levou todo mundo para D2, ficou uma semana lá, foi maravilhoso, assim, tipo... Eu sou muito brincalhão, assim, fora do trabalho, então, tipo, a Nina tá falando antes ali que eu acordo, às vezes sou um rádio, sabe? Tipo, então começa a cantar, daí eu vou trocando de música, assim, puxo umas músicas que minha mãe ouvia quando eu morava com ela, lavando roupa lá no rádio, assim, tipo, umas músicas bandinha, assim, muito engraçadas, sabe? Tipo, de se animar e tal. Então a viagem foi meio que isso, assim, de, tipo, me conectar com essas pessoas, que estão no nosso time, criar esse vínculo, eles verem que a gente, tipo, é gente como a gente, sabe? Tipo, eu tô ali gerindo, mas eu não sou, sabe... O manda-chuva lá, olha, tá todo mundo trabalhando pra mim, no final o lucro é meu, eu vou comprar um carro e foda-se todo mundo, sabe? Tipo, minha ideia com o do estúdio é que a gente consiga criar esse ambiente saudável e crescer financeiramente como uma equipe, assim, não que eu cresça e eu seja bem sucedido financeiramente, mas que tipo, que a Marina, que a Milena, que a Gabriela, que o João, que o Gui, o outro Gui, sabe, que o Lucas, que todo mundo cresça junto, assim, sabe? E tipo, se todo mundo se as pessoas não ficarem com a gente, ou se vierem novas, e tá tudo bem, sabe? Tipo, mas que sempre falar, se vocês forem sair daqui, que saiam para um lugar melhor, assim, tipo, que vocês consigam se desenvolver e que tenha sido um aprendizado para vocês, assim, como estúdio, porque eu me vejo fazendo o que eu tô fazendo no do estúdio ainda, sabe? Às vezes dá uma vontade, assim, e se eu desse a louca, assim, também, tipo, fosse trabalhar no estúdio gringo, sabe? Ou se eu fosse trabalhar no outro estúdio daqui, assim, chega de fazer o que eu tô fazendo, vou fazer... Eu pensei, putz, mas eu gosto tanto do Du, assim, de criar as coisas do meu jeitinho ali. E não é só do meu jeito, é o jeito da Nina. Cada um vai trazendo um pouco, porque tem esse espaço, né? E é isso, assim, a gente vai desenvolvendo o estúdio, a gente vai fazer 6 anos. Caramba, a gente muito tempo. É muito tempo, sabe? E eu não sei se a gente vai continuar fazendo só o que a gente faz, sabe? A gente tem ideia, assim, de se desenvolver mais a nossa equipe, tá criando os departamentos, sabe? Tá desenvolvendo um pouco mais profissionais as coisas, assim, tipo... Eu tenho comparado com cozinha, porque eu tô lendo muito... Eu leio The Bear, né? Coisas de cozinha, que, tipo assim, tem aquela cozinha toda bagunçada, e a cozinha profissional é cheia de silêncio e tal, né? Então... Chef Steve é muito bom também. Então a gente tá indo para esse caminho de profissionalizar mais as coisas. Não que a gente faz, assim, de brincadeira, a gente leva muito a sério o que a gente faz e tal, mas é um processo, né? Vai desenvolvendo o estúdio. A gente tem parceria com a Elephant, então lidando no dia a dia com o Roberto, gente fina também. Deu uma acelerada em algumas coisas que, tipo, como eu falei, não tive experiência de trabalhar com estúdio com pessoas com 20 anos de experiência, sabe? Minha experiência de arquitetura, trabalhando com arquitetos que faziam imagens, ou vendo estúdios de fora. Então, tá em contato com pessoas que têm mais experiência, deu uma acelerada em algumas coisas, assim, de tipo, putz, olha só, caraca, como é que a gente tá fazendo, talvez meio... Não que era errado, mas talvez se a gente mudar um pouquinho vai melhorar e vai ser bom, né? Então a gente vai abraçando essas coisas, esses aprendizados
Sim. porque no final das contas eu também sou um artista aprendendo com outros artistas, aprendendo no dia a dia e vou trazendo isso para dentro, né, para dentro do nosso repertório. Sim. E a gente vai se moldando e vai evoluindo, sabe? Talvez daqui a 10 anos a gente vai virar o Formento, sabe? Que vai fazer só render de produto. Ou não, a gente não sabe, porque a gente já fez render de produto também, não naquele nível, daquele jeito, mas fez tipo, com o Estúdio Word a gente fez uma campanha chamada Série Utopia. Sim. Que eu gostei muito, que pegou croquis, assim, dos caras lá do estúdio. A gente tem essa ideia aqui, vamos desenvolver em 3D e fez uma coleção de 10 imagens, se eu não me engano, que foram para vender revestimentos. Que revestimentos que eles desenharam para uma empresa que faz a extração de pedras exóticas, assim, que é a Petros. Sim. E aí desenharam lá um que era escama de peixe, um que era tipo meio barroco, assim, tinha uns desenhinhos. Daí esse revestimento virou uma piscina, o revestimento era dentro da piscina também, sabe? Então experimentações que contínuas, que isso também a gente fala na marca, né? Experimentação contínua execução minuciosa, que é tipo sempre se testar, sabe? Tipo, não tem um jeito certo, errado de fazer, é questão de ficar se experimentando, que a gente vai chegar num resultado legal, comparar os resultados, colaborar com as outras pessoas que a gente tem do lado ou com pessoas que estão fora. Então a gente, além da Elephant, a gente já colaborou com a Moan, que é um estúdio lá que é um estúdio de uma pessoa só, que é o Neto lá de Dublin. Que legal! Com o Estúdio Cota aqui de Porto Alegre. Nossa, com o nosso animador, inclusive, ele é tipo um freela fixo, assim, que é o Matheus, que ele tem um estúdio também. Sim. Então, tipo, na nossa essência tá essa colaboração de querer trabalhar com outras pessoas e agregar, sabe? Sim. A gente também já participou de concurso de arquitetura, sabe? Então, essa veia experimental, ela tá muito presente. Às vezes a gente não consegue, talvez, usufruir tanto dela assim como um resultado, como um produto, tipo, agora vamos fazer um trabalho experimental, sabe? Eu faço às vezes eu mesmo, eu e a Nina, né? A gente senta lá, vamos fazer uma imagem assim e tal, do ambiente mais conceitual, que daí traz um pouco mais do produto, mas não aquele negócio que é um render de uma cadeira, por exemplo, sabe? Mas tipo um ambiente onde a gente coloca, mistura designers que a gente gosta, cria um conceito e faz uma série de imagens, sabe? E aí, essa veia experimental, ela tá presente, mas às vezes não faz só isso, mas ela tá ali, tipo... E eu sou muito maluco, assim, tipo... Um dia antes da entrega, a gente tá fazendo uma imagem, eu falei, se a gente pegar agora e mudar... Vou mudar a câmera, assim, pro outro lado, vamos correr esse Coisa risco, boba, sabe? só a câmera. Ou vamos tentar botar a luz vindo de contra, assim, sabe? Fazer uma silhueta e tal. Vamos correr esse risco, sabe? Vamos experimentar, porque vamos fazer a imagem que o cliente pediu, mas vamos fazer uma imagem completamente aleatória, assim, que ele não pediu e vamos entregar também, porque daqui a pouquinho vai ser a imagem que ele vai gostar mais, sabe? Na semana, um pouco antes da gente ir pro congresso, a gente pegou um trabalho, assim, que era essas casas no Havaí, e aí eu falei pra ele, Nina, não tô feliz com essa câmera aqui, parece uma câmera muito óbvia, assim, sabe? Tipo, geral e tal, vamos fazer umas outras, assim. Eu vou correr esse risco, tá? Eu sei que tu não gostaria de fazer porque tá em cima. Vou fazer, vou dar um jeito aqui de fazer, vou arranjar um tempo pra fazer e vamos mandar junto. Se o cliente não gostar, eu assumo os BO e tal e já era, sabe? A gente mandou, eram várias câmeras, o cliente disse, eu não pedi pra vocês fazerem isso, não queria. Até a gente achou, ficou meio assim, nossa, acho que talvez a gente viajou, fui muito além. Mas assim, deu falar, desculpas, né? Acabei assumindo fui pra uma reunião com eles pra tratar de outros assuntos. Eu falei, olha, só pra esclarecer e tal, essa ideia partiu de mim, esse risco e tal, eu não queria correr, eu mandei a imagem que vocês pediram, mas mandei essas outras porque eu achava, por esses motivos, assim, pro storytelling, câmera, acredito que com essas referências vai conseguir vender mais fácil, talvez, ou até cativar um outro público. Daí eles, a gente achou a imagem maravilhosa e tal, eu agradeço por isso, mas porque a gente precisa agora, a gente precisa exatamente dessa imagem e tal. Não, tudo bem. Mas é um comportamento legal, muito de ter. Sabe? E aí é o que a gente tenta incentivar, olha, o cliente falou antes, vamos tentar fazer uma coisa diferente, né? Então essa vez experimental ela está presente, nem sempre a gente consegue executar, mas a gente tem espaço para isso, sabe? Às vezes o tempo, o projeto, dependendo da coisa não permite, mas está ali para a gente aproveitar, né? Muito bom. E assim a gente vai construindo o estúdio, né? No dia a dia e tal, tentando ser leve, né? Eu tenho só um problema que, nem eu falei, eu trabalho, se me deixar, eu fico na frente do computador por muitas horas. E a Nina é muito boa nisso, que ela faz esse balanço, né? De humanizar um pouco mais as coisas, de lembrar, 6 horas, vamos tomar um chimarrão, sabe? Fazer uma vamos fazer uma outra coisa, sabe? Eu falei, só mais uma coisinha.
Mas a gente vai aprendendo, assim, tipo, eu também sou muito novo ainda, sabe? E o estúdio é muito novo, então daqui a 10 ou 20 anos a gente vai estar em outro lugar, Sim, fazendo... claro. E a gente é muito aberto, assim, a tá vendo o que está acontecendo, talvez a gente vai fazer mais coisas, vai trazer o design gráfico de volta, Sim. talvez não, sabe? E as coisas vão acontecendo, assim, tipo, eu falei, agora tô muito com vontade de experimentar mais o photocatching, né? Sim. Que é uma coisa que eu não tinha tanto costume de fazer sem ser fotomontagem. Pegar uma foto aleatória e fazer uma imagem ali para ver o que acontece, sabe? Então, tipo, experimentar isso, né? Aprender coisas novas é uma coisa que, pelo menos, me motiva muito e a gente tenta trazer isso também no estúdio. Sim. E eu acho que é isso, assim, na Cara, muito legal, sabe? Não, achei incrível o papo. De novo, obrigado pelo seu tempo. A gente, e, de novo, tem pessoas que estão assistindo que em diferentes fases, né? Então, acho que o papo foi muito legal porque a gente teve um pouco da sua história, carreira e, tipo, o conceito que você aplica na Du. Inclusive, se tiver alguém assistindo e quiser participar, entrar, pode mandar para você, a gente deixa os contatos aqui. Exato. Né? E eu sempre tenho uma palavra-chave assim no podcast que é para ver quem chegou até o final, né? E a chave de hoje é ócio criativo. Massa, né? boa. Então comenta aí se você chegou até agora. E, cara, Gustavo, obrigado demais. Pô, muito obrigado, Tá eu fiquei bem feliz e empolgadaço desde o dia que tu me convidou ali, né? Sim. Eu falei pra Nina, tô louco pra ela falar com ele e tal, o que eu falo, só que eu monto uma coisa e tal. Tipo, fiquei empolgado de participar, Sim, não, assim, cara, de me muito envolver, legal. né? E obrigado mesmo Eu pelo convite, que agradeço, pelo espaço. Galera, se vocês curtiram, compartilhe com seu cachorro, tá bom? E tamo junto, até a próxima. Se inscreve, né? Compartilha. Faz tudo o que tem que fazer. Isso aí. Exato. Valeu, Tá, Gustavo. obrigado. Até Obrigado. mais.